Que prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o conteúdo das redes na proteção a situações de violência. Eu sou a professora Silvia Lordelo, trabalho com esse tema de pesquisa, sou professora da Universidade de Brasília e gostaria muito de dividir com vocês, esse assunto, uma vez que quem trabalha com violência sexual é fundamental conhecer o funcionamento e a nossa articulação com as redes. Então, vou trabalhar com alguns conceitos inicialmente com vocês, algumas posturas, e depois vamos entrar em alguns exemplos para a gente aplicar melhor esse conceito, ok? Vem comigo, então. Bom, pessoal, então nós vamos começar falando um pouquinho de alguns conceitos, de algumas características do trabalho em rede. Em seguida, vou trabalhar com alguns casos para a gente aplicar esses conceitos, ok? Então, pensou em rede, tem que pensar em 3 coisas imediatamente. Articulação, porque uma rede sempre é articulada, sempre ela tem essa comunicação muito fácil para pensar num trabalho mais coletivo. Segundo conceito, ação cooperativa. Não existe um trabalho que comece e termine em mim. Sempre a ideia é que isso seja um produto de muitas cabeças pensando, de cada um trazendo a sua experiência. Então, a ideia de cooperar, de trazer isso para uma finalidade comum. E, por fim, a interdependência, que é saber que o meu trabalho, ele depende de um encaminhamento que dá conta de uma especificidade que não é a minha. Então, essa interdependência também faz parte do trabalho em rede. E quais seriam, então, características mesmo? Postura. A primeira coisa é a postura, é uma atitude pensar em rede. Porque quando você pensa em rede, você não pensa individualmente. Então, uma postura de integrar, de articular, de comunicar, de pensar junto. Isso é muito importante e fundamental para um trabalho que vise, o enfrentamento da violência sexual. Atuação interdisciplinar. Essa questão dos diferentes conhecimentos integrados numa mesma ação é fundamental para o trabalho em rede. Então, facilmente vocês vão ver que a maioria dos profissionais estão contados nas equipes, do SUS, do SUAS. Então, médicos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem e várias outras profissões, terapeutas ocupacionais, são tantas profissões que eu não conseguiria nominar aqui, porque cada uma tem as suas especificidades e dão conta desse trabalho. Inclusive, a gente não pode esquecer aqui a escola com os professores, que são os maiores detectores de violência sexual de uma forma até muito adequada, porque as crianças acabam tendo uma confiança muito grande em partilhar isso. Então, uma atuação interdisciplinar, ou seja, todos os conhecimentos são válidos e são integrados em prol do usuário. Descentralização dos processos, outra característica. A gente não pode pensar num trabalho que inicie e que termine sendo focado em uma pessoa, uma instituição. O trabalho de violência, ele requer ação de outras pessoas. Então, essa ideia de descentralizar, de delegar, de organizar coletivamente as tarefas de cada um é fundamental. O conhecimento do serviço, se a gente não mapeia, não investiga com quem a gente conta, seria impossível o trabalho em rede. E mais do que troca de informações, não é só conhecer o que cada um faz, mas é articular isso em prol de uma situação concreta, Como que a gente se corresponsabiliza diante de um caso. E sempre a ideia das situações concretas, mobilizando essa rede para a gente pensar nas providências de forma coletiva. Então, essas são características fundamentais, você tem que fazer um checklist, você como ludotecário, para pensar essas características dentro do seu próprio trabalho e incorporá-las. E como ludotecário que atende a casos de violência, o que é muito importante a gente mapear? O Sistema Único de Saúde, que ele tem, inclusive, uma intersetorialidade muito grande, mas também uma intrasetorialidade, porque ele trabalha com várias instâncias com o conteúdo violência. O Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, o Sistema de Proteção e Defesa, que trabalha muito com a questão das responsabilizações, da escuta, já dentro do plano de depoimento especial, trabalhando com a ideia da produção da prova. Os sistemas de ensino nas escolas são absolutamente fundamentais, nós vimos agora na pandemia a falta que esse equipamento social fez
para poder dar visibilidade às situações de violência, elas poderem ser combatidas. As instituições da sociedade civil, que inclusive diferem muito de território para território, porque isso tem que ser mapeado a partir daquela caracterização do seu município, com quem você conta, a partir do número de habitantes, tem uma série de desenhos específicos desses equipamentos sociais. Então, muito importante a gente mapear essas instituições e com quem a gente conta para pensar na rede. Eu quero trabalhar um pouquinho um caso que eu acho que vai dar para vocês uma visualização importante, né? A gente tem a Vanusa, que era uma pessoa que eu acompanhei, é um nome fictício, obviamente, acompanhei ela no hospital e ela foi ao hospital, né, ela foi atendida na maternidade para ter as suas filhas gêmeas. E uma delas foi até para a UTI. Na enfermaria, como ela ficou internada, ela contou para a enfermeira que essas crianças eram fruto de um abuso sexual do padrasto. Até então essa revelação não havia acontecido, até para a própria mãe, ela disse que tinha sido um namorado, e ela mostra muito medo de voltar para casa, porque ela morava na área rural, e até para ela pedir socorro, era um socorro muito difícil, porque demoraria muito alguém ouvir ou a chegar até a casa dela. E essa mãe vai visitá-la, e dentro da dinâmica intrafamiliar é muito comum que a mãe tenha muita dificuldade em compreender a situação de abuso e tenha sido uma pessoa que talvez não tenha conseguido proteger, porque às vezes não foi protegida, então ela não tem essa clareza, mas essa mãe, então, ela culpabiliza, e isso faz parte aí dos mitos da violência sexual, porque quem fala ainda tem uma revelação tão difícil, e quando revela ainda tem essa culpabilização pela incompreensão de quem ouve, né? Então, durante a internação, ela frequenta a ludoteca, e foi tão importante essa frequência dela à ludoteca, que nesse espaço ela consegue, por meio dos materiais, os recursos lúdicos, entrar em contato com a própria maternidade, que vinha nessa forma de susto com todas essas questões, e ela, inclusive, fala do medo, né, da provisão, da dificuldade que ela tem para pensar na criação das filhas, para prover, né, o cuidado para essas filhas, e rapidamente uma rede toda foi acionada, desde o momento que ela fez a revelação, lá na enfermaria, para a enfermeira, né, toda uma rede acaba sendo acionada para pensar o caso de Vanusa, para ver qual é a melhor saída nessa situação. Então, a rede intrasetorial, primeiro, do hospital, foi acionada. Então, vejam que o SUS, em diferentes aspectos, trabalhou com a perspectiva de planejar esse apoio à Vanusa. Então, o hospital em si teve um papel fundamental, os serviços de saúde mental, o qual ela passou a frequentar, a estratégia de saúde da família dentro da localidade que ela estava, e a rede intrasetorial também, que além disso, então, fizeram a notificação, e a notificação ela abre, né, essa possibilidade da proteção acontecer. Então, o sistema de proteção e defesa conseguiu trabalhar com a responsabilização desse autor, né? O SUAS trouxe a ideia dos benefícios, atuou muito com a questão do acolhimento institucional, essas crianças não foram para casa com ela, eles foram acolhidos numa unidade, né, numa instituição de acolhimento, e ela pôde, inclusive, lá trabalhar essa questão da parentalidade, né, da maternidade dela, numa condição tão adversa. Eu trabalhei no meu doutorado com as mães que tiveram seus filhos decorrentes do estupro, e mesmo sabendo, né, que elas podem ter, né, a interrupção da gestação, elas podem ter um encaminhamento para a adoção sem fazer vínculo com a criança, e elas podem também levar a gestação a termo. Então, a gente só entra com os trabalhos posteriores a essa decisão, que é uma decisão que cabe à pessoa e à família, e depois, então, a gente oferta alguns trabalhos nessa linha, né, a partir da escolha delas. E mesmo nessa condição tão adversa, que é um estupro, né, e ter filhos desse estupro, tem uma série de impactos psicológicos gravíssimos, como, por exemplo, a reedição do autor da violência, do seu ofensor, por meio dos traços físicos do bebê, né, geneticamente é impossível negar isso. E isso traz para ela um contato frequente com a própria cena do abuso. Então, vocês vejam que, assim, é tão complexa uma maternidade nessas condições. E mesmo assim, a gente viu que a rede foi fundamental para a Vanusa trabalhar essas questões que são tão traumáticas para ela e poder elaborar aí
uma maternidade que pudesse não negar essas condições, mas levar em consideração isso com uma série de apoios, de estratégias, de inclusão dela em grupos que trabalharam com essa temática. E essa rede foi fundamental, né, para poder fazer esses encaminhamentos e essa pessoa, essa usuária do serviço entender na própria rede uma mudança de vida para ela, uma vida em mais segurança, com maior proteção e com um apoio que fosse necessário para enfrentar aquela condição adversa que ela estava vivendo, que era, né, a própria questão da volta para casa numa condição possível de letalidade, como vítima mesmo, e as filhas dela correndo um grande perigo em relação à própria reação desse ofensor e também de sua mãe, que naquele momento estava com essa dificuldade também em conseguir compreender o que a filha tinha passado, né? E o segundo caso que eu quero tratar com vocês já conhecem, que é o da família personagem, que a gente utilizou aqui no nosso material. Então, a gente tem uma família, né, em que acontece, né, uma situação, e eu vou trazer direto para essa situação, não vou abordar outros aspectos, que Nicole, a filha desse casal, que é Anitta e Francisco, a filha passa, então, a ser vista, né, como pela mãe e pela escola, como alguém que tinha condutas preocupantes do ponto de vista da mudança comportamental e também com aquela fala, que para a gente é reveladora, de que o Francisco mexia com ela, né? Então, essa revelação sobre o pai mexer nela, imagina, eu vou fazer essa provocação para você, ludotecária. Enquanto a mãe dormia, o pai mexia nela e isso ela revelou. Imagine que essa revelação que ela fez lá para a professora fosse feita para você na ludoteca. Por parte dos recursos lúdicos, né? Você está lá fazendo esse trabalho com ela e ela solta essa frase. O que você faria? Porque é muito importante para a gente conhecer essa dinâmica do abuso sexual intrafamiliar e pensar como rede, né? Não é um papel só seu, mas qual é o seu papel dentro dessa rede? E quem você vai acionar? Então, vocês viram que ali, de forma correta, a escola entra em contato com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um equipamento que é fundamental para esse caso e que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa recomendação, está claro que é quem a gente deve acionar nesses casos. Qual é o seu papel? Né? O seu papel como ludotecário é acolher essa revelação, né, e não fazer nenhuma reação, que às vezes a gente percebe que as pessoas que não são treinadas na escuta especializada, elas fazem, que é, por exemplo, querer uma veracidade, querer uma prova, querer ser convencido daquela afirmação, e essa postura é absolutamente inadequada para a situação de revelação. Porque, ao contrário, a criança não pode ter medo de falar, ela não pode se sentir desencorajada. E algumas pessoas, erroneamente, fazem expressões faciais de espanto, ou fazem, tem certeza? Olha, o que você está falando é muito grave. Dependendo do que você está falando, você não pode mentir. Então, já traz uma intimidação que inibe a criança de falar. E o que é típico dessa dinâmica do abuso sexual? É, às vezes, ela retroceder. Não, então não foi isso, não. Então, acho que eu me confundi. Porque ela sente, na própria receptividade desse adulto, uma intimidação ao relato dela. Então, ao contrário, né, o que a gente pensa assim, como você acionaria essa rede? Qual é a sua parte no processo? Que é fazer essa escuta especializada, entendendo, legitimando a criança, validando a fala dela, entendendo como ela, o que ela chama do mexer, não você fazendo perguntas fechadas de forma que ela tenha que dizer sim ou não e que você induza a resposta dela, que você acolha, agradeça a confiança dela em dividir com você, que você diga quais são os próximos passos se você souber e que você faça uma escuta protetiva que seja com esse intuito de não ficar querendo confirmações, fazendo suposições sobre o caso, interpretando. Isso não é papel da gente. E pensar no seu território como essa rede. Então, exatamente a ludoteca, se ela está dentro de um espaço de saúde pública, a saúde pública faz parte desse fluxo e tem responsabilidade sobre ele, inclusive a notificação, que é uma ficha muito importante, que vai para a vigilância e vai também para a gente como uma forma da proteção, porque ela inicia um processo, né? Inclusive de investigação da própria suposição. A gente não precisa ter certeza de nada. A própria suposição, a própria hipótese, ela já é desencadeadora desse cuidado.
E como você mapearia o fluxo, encaminharia para que essa criança fosse protegida? Seria outra pergunta que eu te faria. Então, a ludoteca tem que pensar nisso. Vamos supor que Nicole fale isso aqui. Por exemplo, na escola, a professora chamou a mãe dela, chamou a atenção da mãe dela para condutas que ela, enfim, se preocupava, né, sobre indícios, né, de que essa criança poderia estar sendo abusada ou tendo algum assédio. Mas lembre que na dinâmica da violência intrafamiliar, isso é muito complicado, porque se você fala para a mãe, e foi uma mãe, lembra a Anitta na história, a Anitta ela também sofreu abuso na infância, ela tinha falado para a mãe, e a mãe falou que essa pessoa era um provedor que não poderia se desfazer dele, que isso era natural, que acontecia. Então ela naturalizou a situação de violência para a filha, e essa filha provavelmente não aprendeu a proteger. Então você chama e fala isso para a mãe, o que acontece na dinâmica familiar? Esse pai, ele não é um ofensor 100% do tempo. Então isso sai do óbvio. Porque o óbvio é, essa criança vai ter repulsa contra esse pai. Não. Porque ele está ali, ele teceu com ela um vínculo. Ele, além de abusar na hora que a mãe dorme, ele faz outras coisas muito legais em outros momentos. Ele toma café com ela, ele leva para a escola, ele pode ser uma pessoa que sai no fim de semana para passear. Então, às vezes, o que a Nicole quer é só que aquilo pare. Ela não quer mal para esse pai. Então, essas crenças, né, que o óbvio traz de, ela vai ter repulsa, ela vai ter... Não necessariamente. Então, isso é muito importante, conhecer essa dinâmica familiar. Então, talvez a professora falar para a mãe nem fosse uma boa ideia, a gente costuma dizer isso quando a gente trabalha com professores, porque ela pode retalhar o comportamento da filha, dizer para ela não falar mais isso na escola, não entender como proteger de outra maneira, né? Ou se esse pai fica sabendo, ele mesmo cresce essas repreensões ou repressões sobre a filha. Então, mapear esse fluxo, para quem eu falo, com quem eu falo, com quem eu chamo, quem dessa rede, a rede familiar nesse momento não é a mais adequada, porque ela tem a dinâmica dentro dela. Então, tem que ser os protetores. Quem são os equipamentos sociais protetores? Então, fazer esse mapeamento é fundamental. Então, vai ser o SUAS, vai ser o SUS, quem dá um trabalho paralelo, né? E, diante dessa postura da própria mãe, que é essa de desproteção, o que pode ser feito? Então, eu já vi vários trabalhos que têm, por exemplo, dinâmicas muito, inclusive, já premiadas, né? Que são os trabalhos de grupos multifamiliares que envolvem os pais. Então, às vezes, um CREAS oferece esse recurso, né? Essa estratégia terapêutica que são os grupos multifamiliares, eles são para situações de violência, ou quem faz um trabalho com ofensor, tem trabalhos específicos com ofensor. Então, a rede tem que ser pensada, veio essa situação, e como que a gente pensa coletivamente sobre essa situação? Então, é muito importante conhecer alguns conteúdos, e para finalizar, eu sei que a gente tem muitas ideias, mas algumas principais gostaria de deixar para vocês, porque ao longo desse curso vocês vão ter oportunidade de aprimorá-las, né? Que é o entendimento da dinâmica familiar, da violência sexual intrafamiliar. Ela tem uma dinâmica própria. Como eu falei, ela foge a esse óbvio, aquele senso comum, aquilo, ela devia ser assim. Então, ela falou, mas não falou a verdade porque ela errou uma palavra, ou porque ela ainda convive com essa pessoa. Mas isso dentro da dinâmica intrafamiliar, essa dimensão do segredo, da forma de revelar, do cuidado para revelar, do que eu gosto e não gosto, dessa ambivalência, né? Eu lembro que tinha uma paciente que eu atendi que ela falava assim, eu amo o avô, mas eu odeio o homem que me assedia, que me abusa, que me estupra. Então, assim, eu não quero... Mas eles são a mesma pessoa, então é muito difícil entender isso. Então, nós temos que entender para a gente poder sentir esses sinais. O papel da escola é muito importante, então eu recomendo a leitura da Lei 13.431, que difere escuta especializada de depoimento especial. Depoimento especial quem faz é a autoridade judiciária ou policial. Escuta especializada é essa rede, que é a sua. Então, é muito importante conhecer mais profundamente, aqui no curso isso vai ser tratado. O encaminhamento ao conselho tutelar, muito importante para a gente conhecer também essa ação. A importância de notificar, conhecer a ficha de notificação, entender o papel dela na proteção e no acionamento da rede. O objetivo de garantir proteção, e garantir proteção, quando a gente fala isso, interromper violência e, por fim, pensar que esses cuidados eles são integrais e participar sempre de redes intra e intersetoriais e, assim, prover um cuidado que a gente chama de um cuidado
contextualizado, com a participação de todos esses atores, e aí eu conto com você, espero que esse curso deixe você, ludotecário, muito seguro do seu papel, da sua importância nessa rede, porque com certeza esses usuários do nosso sistema vão se beneficiar muito de uma atitude, de uma postura de rede, pensando que todos dessa rede querem o melhor para ele ou minimizar os danos que essa violação de direitos promoveu. Conto com você, espero ter sido útil, muito obrigada.